Número 1. Um exercício do 9º ano, tá? Observe abaixo o gráfico de uma função polinomial do segundo grau. No 9º ano vocês começam e no 1º ano também vocês aprendem função do segundo grau. De acordo com esse gráfico, o valor mínimo dessa função é... Então, toda função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Ela pode ser com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Então, quando a parábola a concavidade é para cima, nesse primeiro caso aqui, ele tem um valor mínimo, que é o valor do y, é o valor mínimo. E quando tem a concavidade para baixo, ela vai ter um valor máximo. Então, quer dizer que o gráfico vai ter o máximo valor e volta. A mesma coisa aqui na parábola para cima. Ela vem no mínimo valor e sobe. Então, aqui, qual é o valor mínimo? O valor mínimo é o valor do y, na reta y aqui, qual é o valor do vértice y, no caso aqui, do valor y do vértice da função da parábola, que é o valor que tem o valor mínimo. Aqui, se fosse para baixo, o valor mínimo seria esse valor aqui. Então, vocês vão olhar aqui, qual é o valor mínimo aqui do vértice dessa parábola? Olha só na reta y. Questão número 2. Bruna está reformando a cozinha de sua casa. Ela pretende fazer um mosaico recortando ladrilhos em triângulos regulares e congruentes, para colocar em toda a parede da pia da cozinha. A figura abaixo apresenta um esquema do mosaico que Bruna pretende fazer com a medida do ângulo interno identificada. Para conseguir compor o mosaico desejado, Bruna deverá utilizar triângulos em que a medida do ângulo é... Então, aqui está representado pela letra... O ângulo aqui está representado pela letra gama. Eu vou falar y, mas não é y, é uma letra grega chamada gama, tá? Então, aqui está falando que todos esses triângulos que ela vai usar para fazer o ladrilho, eles são triângulos regulares e congruentes. O que quer dizer triângulo regular? Quer dizer que o lado do triângulo é a mesma medida. Então, todas as três medidas desse triângulo têm medidas iguais, tá? Então, todos esses triângulos, todos os ângulos aqui são congruentes. Quer dizer que se eu pegar esse triângulo aqui, os ângulos é a mesma coisa aqui, que é a mesma coisa aqui, e assim por diante. Todos os triângulos com o mesmo ângulo e com a mesma medida de lado. Então, aqui dá para observar que está formando um ângulo, uma meia circunferência. Uma meia circunferência é 180 graus. E a soma dos ângulos internos de um triângulo, todo triângulo, ele tem medida de soma de ângulos internos igual a 180 graus. Como ele é regular, então os três ângulos aqui são iguais, tá? Então, se aqui, ó, deu 180 aqui, meia circunferência, aqui tem 180 graus, então esses três ângulos aqui têm a mesma medida. Eu quero saber qual o valor desse ângulo aqui que está representado pela letra gama. Então, é só fazer 3y igual a 180, porque aqui deu meia circunferência. Divide aqui por 3, 180 por 3, e você vai descobrir a medida do ângulo, do ângulo gama que está pedindo. Questão número 3. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Uma planificação da superfície desse sólido está representado em... Então, vocês vão observar esse sólido. A planificação, quer dizer, se eu desmanchar esse sólido aqui, abrir e deixar na forma plana, qual é a figura que vai representar? Então, conta quantos lados tem. Ele tem 1, 2, 3, 4 laterais iguais. Aqui tem um quadrado aqui e mais uma base quadrangular aqui. Então, vê qual é a figura que vai formar se eu desmanchar tipo esse sólido aqui, se eu planificar. Na questão número 4, observe a função no quadro abaixo. Então, aqui tem uma função do primeiro grau. Vocês vão ter que identificar qual é o gráfico dessa função aqui. Então, para você analisar, verificar o gráfico de uma função de primeiro grau, você tem que primeiro ver a configuração da função. Então, toda função de primeiro grau ela é escrita na forma ax mais b. Então, o número que vem com x é o valor do a e o número que vem sozinho é o valor do b. Então, a gente diz que esse número que está com x é o coeficiente angular e o número que vem sozinho é o coeficiente linear. Se o coeficiente angular, se o valor do a for negativo, a função vai ser decrescente. Se o valor do a for positivo, a função vai ser crescente. Esse coeficiente linear aqui é onde o gráfico, a reta passa em cima na reta y. Por exemplo, ele vai estar na reta y, menos 1 está aqui. Então, esse coeficiente linear, então quer dizer que o gráfico vai passar em cima do menos 1. E esse valor do x aqui, você resolve calculando essa função aqui, o zero dessa função. Por exemplo, aqui, ó, menos 3x sobre 2, menos 1 igual a 0.
Menos 3x, o menos 1 passa para cá, 1. Multiplicando em x aqui vai ficar menos 3x. 2 vezes 1 dá 2. Dividindo 2 por 3 vai ficar 2 terços. Como é mais e menos, o x é menos 2 terços. Então, quer dizer que ele vai passar em cima do valor do x, que é menos 2 terços, que é o zero da função do primeiro grau aqui. E em cima do coeficiente linear, que é o menos 1. Questão número 5. Para canalizar um córrego de águas pluviais, serão utilizadas galerias de concreto abertas e idênticas. O formato do perfil de abertura dessas galerias é uma parábola equivalente à curva gerada pelos pontos em que a função x² menos 2x menos 3 possui imagens negativas, sendo x medida em metros. A figura abaixo representa o formato de uma dessas galerias em um sistema cartesiano. Qual é a medida em metros da altura dessa galeria? Então, está falando que a galeria ela tem o formato de parábola. Eu sei que aqui do plano, ó, na reta da altura daqui, da base de concreto, até o vértice, é 0,5 metros. Eu tenho que determinar essa altura aqui para saber qual é o valor total aqui. Em metros da altura dessas galerias. Como é parábola, e aqui já tem a função f de x igual a x² menos 2x menos 3, essa aqui é uma função do segundo grau. Então, para calcular as raízes dessa função do segundo grau, sempre a gente utiliza a fórmula de Bhaskara ou outro método de soma e produto, tem outras maneiras de calcular. Só que aqui, bem aqui nesse ponto aqui, é o vértice da parábola. Então, para calcular o y desse vértice, que é o valor que vem aqui, se eu descobrir o y desse vértice, eu já vou saber a altura que vem daqui até aqui. Só que aqui a altura é o total que ele está pedindo aqui. Ó. Eu vou ter que descobrir esse valor até aqui, até o vértice. Eu já sei que aqui é meio metro. Então, aqui já daí soma tudo dessa altura aqui, meio metro mais a altura da parábola, que eu vou saber a altura da galeria. Então, primeiro, nós precisamos saber o delta, porque para calcular o y aqui, o y vértice do vértice, tem uma fórmula, que é menos delta dividido por 4a. Então, o valor do a da função é o número que vem com x², o a vale 1, o b vale menos 2 e o c vale menos 3. O delta é b² menos 4 vezes a vezes c, que é a fórmula. O b é menos 2, então no lugar do b eu vou colocar menos 2², menos 4, que já é da fórmula, o a vale 1 e o c vale menos 3. Menos 2² dá 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, menos e menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12. Então, o delta aqui vai dar 16. Então, o y vértice, que é esse valor que vem até aqui, se eu descobrir o y, eu já sei a altura da parábola, é menos delta dividido por 4a. O delta deu 16, então vou colocar menos 16 dividido por 4, vai dar menos 4. Então, o y vértice até aqui, no y, vale menos 4. Como aqui já é meio, eu quero saber a distância, então eu não vou nem considerar o sinal. Então, de 0 até menos 4, eu tenho 4 de distância. Mais meio aqui, qual que vai ser a altura da galeria? Então, você vai somar. O y, que é menos 4, vai ficar 4, mais meio, já descobriu a altura da galeria. Questão número 6. Considere a função definida por f de x igual a x² mais x menos 20. O conjunto P, formado por todos os zeros dessa função, é. Então, aqui é uma função de segundo grau. Então, os zeros da função seriam quais os valores de x. Como ela é do segundo grau, tem 2 valores para x. Quais são esses valores para x? Então, aqui, ó, f de x igual a x² mais x menos 20. Eu vou fazer pelo método da soma e produto. Dá para você fazer pelo método da fórmula de Bhaskara. Mas aqui dá para fazer por soma e produto. Como o a aqui vale 1, a gente já faz direto pelo soma e produto. Então, aqui no número que vem com x é menos s mais p. Quer dizer que esse número aqui é a soma. A soma, no caso, vai ser menos 1, porque a fórmula da soma e produto é menos aqui no s. Menos 1. Aqui é 1 só, tá? Mais 1. Mas como a fórmula é menos, a soma é menos 1. E o produto é menos 20, que é o número que vem sem a letra, menos 20. Então, vocês vão olhar na alternativa e vão verificar qual é o número, os dois números que estão na resposta, que multiplicando vai dar menos 20 e que somando vai dar menos 1. Daí é as raízes dessa função aqui.
Então, vezes, multiplicando tem que dar menos 20. Somando tem que dar menos 1. Questão número 7. A sequência de figuras abaixo está organizada obedecendo a um padrão. Então, aqui tem a figura 1, figura 2, figura 3. Então, aqui nessa sequência, ela tem um padrão. Então, a pergunta é, a expressão algébrica que descreve o número de quadrados cinzas de cada figura em função da posição n que a figura ocupa nessa sequência é... Então, aqui está pedindo para descobrir, por exemplo, na primeira figura tem 4 quadradinhos cinzas. Na segunda figura tem 9 quadradinhos cinzas. Na terceira figura tem 16 quadradinhos cinzas. Se tivesse uma quarta figura, seria 25 quadradinhos cinzas. Se fosse na quinta posição, teria 36 quadradinhos cinzas. O que está acontecendo? Esses números aqui, o número da figura, a primeira figura é a posição 1. Aqui na posição 2, então o N é a posição que ele está ocupando. Então, na primeira posição, 4. Na segunda posição, 9. Então, se vocês observarem, todos esses números aqui é um número elevado ao quadrado. Então, aqui, por exemplo, 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, 16 é o 4 ao quadrado. Então, da posição 1, que é o valor n, está faltando quanto para ele ser um número quadrado perfeito aqui? Então, por exemplo, 1 mais 1 dá 2. 2 ao quadrado é 4. 2 mais 1 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. 3 mais 1 dá 4. 4 ao quadrado dá 16. Então, ao valor do n, eu estou somando mais 1 para ele ser ao quadrado. Então, vocês vão olhar na alternativa, ver qual é o número, qual é a fórmula que vai configurar essa sequência aqui. Questão número 8. Um funcionário de uma lanchonete produz um refresco de manga apenas com polpa e água. A quantidade P de polpa de manga em ml utilizada na preparação desse refresco varia em função da quantidade X de água, também em ml, utilizada de acordo com a relação Px igual 1/5 de x. Certo dia, esse funcionário utilizou 2.000 ml de polpa de manga para preparar esse refresco, de acordo com essa relação. Qual foi a quantidade de refresco em ml preparada por esse funcionário nesse dia? Então, a fórmula é Px igual a 1/5 de x. Então, a quantidade de polpa foi 2.000 ml. Então, coloca aqui 2.000 ml igual a 1/5 de x. Agora, é só resolver essa equaçãozinha aqui. Faz a multiplicação em x e só. Questão 9. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Então, aqui eu tenho um sólido de base pentagonal, que é uma base, tem 5 lados, 5 arestas, a base. Uma planificação da superfície desse sólido está representado em... Então, vocês vão ver, se abrir isso daqui, se planificar, qual é a alternativa que vai ser correta. Então, lembrando que ele tem a base superior e a base inferior são pentágono. Então, aqui tem 5 arestas e 5 arestas. E a lateral, todas retângulos, tá? Então, imagina essa figura planificada e assinala qual é a alternativa que vai ser representá-la. Questão 10. Uma função polinomial do primeiro grau tem coeficiente linear 3 e coeficiente angular menos 4. O gráfico dessa função está representado em... Então, já teve uma questão dessa, tá? Então, a função de primeiro grau é representada dessa forma aqui. F de x igual a x mais b. Então, o número que vem com x é o coeficiente angular e o número que vem sozinho é o coeficiente linear. Então, no caso aqui, o coeficiente linear é 3 e o coeficiente angular é menos 4. Então, vai ficar menos 4x mais 3. Como o coeficiente angular é negativo, ele vai ser uma reta decrescente. O gráfico vai ter uma reta decrescente. E passando em cima do coeficiente linear, que é o 3. Então, vai passar na reta y, ele vai passar em cima do 3. E na reta x, vai passar em cima do zero da função. Então, igualando assim, deixando igual a zero. Menos 4x mais 3 igual a zero. Menos 4x, passa o 3 mais, passa menos. Menos 3 dividido por menos 4 vai dar 3/4 positivo, que menos e menos dá mais. Então, ele vai passar na reta x, nesse ponto aqui, ele vai passar no 3/4. Lembrando que o coeficiente angular é negativo, então ele é decrescente.
Agora analisa as alternativas, vê qual que é o gráfico parecido com esse. Questão número 11. Considere uma função polinomial do primeiro grau, cujo coeficiente linear é igual a 4 e o coeficiente angular é igual a menos 2. Qual é o gráfico dessa função? Então, aqui é a mesma coisa, mais uma questão de gráfico de função. Lembrando que o f de x, a função de primeiro grau, é igual a x mais b. O a é o coeficiente angular, no caso aqui é menos 2. Menos 2x mais o coeficiente linear é 4, mais 4. Então, aqui, de novo, o coeficiente linear é negativo, então o gráfico vai ser decrescente. O coeficiente angular é negativo, então o gráfico vai ser decrescente. Como o coeficiente linear é 4, então a reta vai passar em cima do 4 na reta y. Na reta y, a reta do gráfico vai passar em cima do 4. E o zero da função, que é o valor do x, menos 2x mais 4 igual a zero, passa mais 4 para cá, menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2 positivo. Então, ele vai passar em cima do 2, em cima do 4, uma reta decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Questão número 12. Lucas criou uma sequência de figuras na qual a quantidade de pontos de cada figura está relacionada com a posição P que ela ocupa nessa sequência. Observe abaixo os 4 primeiros termos dessa sequência criada por Lucas. Então, na figura 1, que é a posição 1, tem uma bolinha. Na figura 2, que é a posição 2, tem 6 bolinhas. Na posição 3, tem 11 bolinhas. E na posição 4, são 16 bolinhas. Qual é a expressão algébrica que relaciona a quantidade de pontos da figura com a posição P que ela ocupa nessa sequência criada por Lucas? Então, aqui está perguntando qual é a fórmula matemática, se eu quiser achar na posição 100, qual é a fórmula que eu posso utilizar para não ter que desenhar toda a sequência. Então, aqui, de novo, primeira posição tem uma bolinha. Na segunda posição tem 6 bolinhas. Na terceira posição, 11. Na 4, 16. O que está acontecendo aqui com as bolinhas? De 1 para 6 aumentou 5. De 6 para 11 aumentou 5. De 11 para 16 aumentou 5. Tá? Então, eu sei que 5 vezes n é uma parte da fórmula. Só que se eu multiplicar 5 vezes 1, não vai dar 5. 5 vezes 2 não vai dar 6. Então, 5 vezes 1 é 5. Para chegar no 1, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar quanto? 5 vezes 1 é 5. Tira quanto para dar 1? 5 vezes 2 é 10. Tira quanto para dar 6? 5 vezes 3 é 15. 15 tira quanto para dar 11? 5 vezes 4 é 20. De 20, tira quanto para dar 16? Então, a fórmula vai ser 5n menos a quantidade que para dar o resultado aqui. Questão número 13. Durante uma atividade escolar, Mariana montou um poliedro convexo, cujas arestas foram feitas com canudos de papel. Esse poliedro tinha 6 vértices e 6 faces. Quantos canudos, no mínimo, Mariana utilizou para montar esse poliedro? Então, o poliedro convexo, por exemplo, esse aqui é um poliedro convexo. Se eu traçar uma reta aqui, a reta vai ficar toda contida aqui dentro do espaço do poliedro. O poliedro não convexo, se eu traçar uma reta aqui, está vendo que ela sai fora aqui, ela não está toda no mesmo espaço. Então, esse aqui é um tipo de poliedro não convexo. Esse aqui é o poliedro convexo. Então, o poliedro convexo, ele atende uma relação chamada relação de Euler. Em todo poliedro convexo, o número de arestas mais 2 é igual ao número de vértices mais faces. Qualquer poliedro que for convexo, se você pegar o número de arestas, que são essas linhas aqui, as linhas que formam as faces, e somar mais 2, vai ser o número de vértices, que são as pontas, mais o número de faces do poliedro. Então, aqui no exercício aqui, o poliedro tinha 6 vértices, então V igual a 6, e 6 arestas, e 6 faces igual a 6. Então, eu tenho que descobrir quantos canudinhos. Então, os canudinhos que vão formar o poliedro são as arestas. Então, utilizando a relação de Euler, vai escrever assim: A mais 2, que é a fórmula, aresta mais 2, é igual ao número de vértices mais face. É uma fórmula que, para resolver para determinar aresta, vértice ou face em qualquer poliedro convexo. Então, o A eu não sei, mais 2,
vértice é igual a 6, faces é igual a 6. 6 mais 6 é 12. Passa o 2 para cá menos, já achou qual a quantidade de canudinhos que são as arestas.